Muito bom dia, nós estamos aqui para dar continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Magé. Vou explicar uma situação que aconteceu. Todos vocês viram que a minha proposta foi levá-los a um ponto que eu considero deficiente ou abandonado da cidade. O Ricardo da Carol compareceu em Santo Aleixo, em frente à Fábrica Velha, nessa semana, às 7 horas da manhã. A imagem do que foi gravado está passando aqui rapidinho para você ver que ele realmente foi, mas eu tive um problema com o som. O áudio não ficou bem gravado, deu um problema aqui no meu celular, não conseguimos sincronizar. E para que ele possa estar em par de igualdade com todos que aqui passaram com um excelente som, nós viemos aqui hoje e por isso nós estamos aqui no estúdio, que foi o dia que nós conseguimos refazer esse vídeo. Então, eu vou levar a entrevista conforme foi feito naquele dia, de forma natural, com todas as perguntas que nós fizemos naquele dia. Muito bom dia, muito obrigado por estar aqui presente novamente, para a gente refazer esse papo aí. Bom dia, Valcir. Agradecer a oportunidade, né, que você está me dando da gente fazer essa entrevista. E, na verdade, tivemos lá contigo, como você está falando, né, um programado. Infelizmente, deu um problema lá no equipamento. E aí você identificou que não ficou legal para você colocar no ar. Aí você pediu essa agenda, a gente criou isso aqui. E eu tenho que te agradecer, tá? Correto. Então, senhor Ricardo da Carol, qual é a sua idade? Eu faço 61 anos agora, no dia 27 de outubro. 61 anos? 61. Olha, pode falar que é 61, né? 61 anos. Onde o senhor nasceu e foi criado e vive até hoje? Eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado no Jardim Anhangá, um bairro ali muito próximo de Imbariê, tá? E vivo em Magé, moro em Magé. Há quantos anos? Moro em Magé há aproximadamente uns 15 anos, aproximadamente. Correto. O senhor Ricardo... Vivo aqui há 33, tá? Porque, na verdade, o meu veio, primeiro né? negócio veio em 1987 e automaticamente eu vivia o dia inteiro aqui, né? Até que eu resolvi vir morar direto aqui, eu e minha família, todos nós moramos aqui. Morador do 6º Distrito. 6º Distrito, Piabetá mais precisamente. Correto, olha. O senhor Ricardo da Carol, como é conhecido, né, é empresário, a gente lembra do Carol Eletromóveis. Sim. E o senhor hoje, com quantos anos de experiência de empreendimento o senhor tem na sua empresa? Tem aproximadamente 30 anos. 30 anos. 30 e pouquinho. Correto. E com essa experiência, o senhor tem um olhar de mais voltado como empresário à máquina pública que pretende ocupar? Com certeza, Valcir. Na verdade, a máquina pública nada mais é do que uma empresa, né? A gestão é muito semelhante. É óbvio que a diferencial é que a gente vai cuidar do dinheiro público, do dinheiro do povo, né? Isso aí, a diferença está aí. Mas, de qualquer maneira, é uma gestão tem que ter habilidade para fazer a gestão correta, para fazer a cobrança correta, administrar a prefeitura como se administra uma empresa, a verdade é essa. Com esse olhar de empresário, assumindo possivelmente a prefeitura, caso seja eleito, o senhor considera urgente uma auditoria em todas as contas da prefeitura? Sem dúvida. Sem dúvida, a gente vai fazer um governo muito voltado para os acertos, né? Nós vamos fazer com honestidade e é lógico e evidente, até para a minha segurança, eu preciso saber tudo que vem acontecendo ao longo desse governo inteiro, para mim não ter nenhum problema no futuro. Né? Começar do zero e auditar tudo que tiver de problema, a gente vai aí colocar do conhecimento de todos, a verdade é essa. Correto. Falando ainda sobre essa questão de contas públicas, o senhor olha assim para a prefeitura e acredita que tem bastante dinheiro em Magé? Entra bastante dinheiro? Lógico que entra. Magé, na verdade, a arrecadação de Magé é fantástica. O que falta, na verdade, é um gestor que esteja compromissado com a cidade, que queira que a cidade avance e, na verdade, que tenha também a honestidade. Porque, infelizmente, a gente tem tido problemas aí que a gente não vai ficar falando. Sei lá, tem coisas que é melhor guardar para a gente, a população não está enxergando, a verdade é essa. Correto. Falando aqui da parte um pouco mais prática política, a gente tem hoje, acho que são 17 vereadores, né? São 17. O senhor acredita que exista hoje, de fato,
uma fiscalização e uma oposição ao governo? Não existe. Mais importante é a fiscalização. Né? Não existe nem uma coisa nem outra. Né? Não existe nem fiscalização por parte de vereadores e nem oposição. A gente está aí acompanhando, não tem ninguém que é oposição ao governo. E a fiscalização, muito menos. Os problemas que a nossa cidade tem tido, e não vê ninguém trazendo nenhum problema para a cidade. Acabamos de ter uma secretária de saúde presa com desvio da verba pública. Cadê a fiscalização? Correto. Então, porque a gente tem aqui na cidade uma cultura que eu observo desde criança, e eu acredito que seja problema de várias cidades no país, aquela questão do vereador fazer política assistencialista. Então, eu era pequeno e tinha um vereador lá, aquele vereador empresta carro, o outro dá saco de cimento, o outro dá telhado, enfim. Como você enxerga essa prática hoje? Essa prática existe, você sabe que existe, e é completamente errado. O vereador não está aqui para dar saco de cimento, para colocar carro à disposição para atender na saúde, seja lá em que for. Quem tem que resolver o problema da saúde do município é o governo, a prefeitura que tem que resolver. O executivo tem a obrigação de resolver. O vereador não está aqui para levar ninguém para o hospital, para marcar exame para ninguém. A estrutura da prefeitura tem que atender a população. O vereador está ali para fazer indicações, tá? Criar leis e, acima de tudo, fiscalizar o prefeito. Isso. E um eventual governo Ricardo da Carol, o vereador, ainda que ele não seja tão simpático a sua figura, ele vai poder contar com você para as coisas que ele precisar, né? Porque aqui tem muito isso, né? O vereador que é mais chegado ao prefeito, ele consegue muita coisa, o outro fica jogado. Não, a gente vai governar, na verdade, para a população. Então não tem o porquê da gente estar aí mirando contra nenhum vereador, de jeito nenhum. A gente vai governar para o povo. E é óbvio que qualquer vereador, independente de estar caminhando comigo hoje ou não, tá? Se ele fizer alguma indicação que for interessante para a população, que for trazer um bem-estar para o povo, com certeza a gente vai executar, sem dúvida, independente do lado que ele está hoje. Correto. Tem uma coisa que isso é um questionamento de todos nós, magenhenses, especialmente das pessoas que são contratados ou concursados no município. A gente tem uma cultura, que não é uma especialidade de um governo, mas desde que eu entendo por gente, funciona assim. Uns pegaram mais fortes, outros talvez um pouco mais leve, que é a perseguição àqueles funcionários se ele não bater com as ideias, com as propostas, com os candidatos, seja na eleição municipal, até mesmo quando vem a eleição estadual. Sim. E aí as pessoas elas não têm liberdade para se expor, para se expressar, são obrigadas a seguir alguma coisa que é mandado do executivo. E até mesmo tem pessoas que mandam mensagem para mim, poxa, ninguém nunca olhou pela minha rua, mas eu não posso falar, porque se eu falar, vou ser mandado embora. Aí a gente quer muito que chegue um governo, seja quem for que entrar lá, que tente mudar essa história, né? Então, o que a gente pode esperar do Ricardo da Carol, se caso seja eleito, o seu relacionamento com o seu funcionário público? Olha só, deixa eu te falar, isso aí é uma coisa importante demais, você falou aí. Primeiro que a gente tem que acabar com essa opressão, né? O funcionário não pode viver dessa maneira, com essa pressão enorme sobre ele, tá? Eu sou empregador, sou empresário e cuido bem dos meus funcionários, podem ter certeza disso, respeito a todos, tá? E não tenha dúvida, tá? Que o funcionário público do município vai ser bem cuidado, bem tratado, vai ser valorizado, tá? Existe até um comentário que estão tentando colocar contra mim, tá? Que é normal, faz parte da desconstrução, né? Que estão falando que se o Ricardo ganhar a eleição, os contratados e comissionados vão ser mandados embora. Quero deixar bem claro a você, funcionário público, tá? Que com certeza isso não irá acontecer. Tá? Eu não sou desempregador, eu sou empregador, e não é justo uma pessoa que está trabalhando decentemente seja dispensado por conta de política. Isso não existe, tá legal? Tá? Não será mesmo, muito pelo contrário, será valorizado, tá? Porque a gente vai valorizar a todos os profissionais contratados e comissionados. É importante, tá? A gente valorizar aos funcionários públicos que estejam trabalhando, tá? Aqueles cargos comissionados e contratados que trabalham serão valorizados. Porque a gente sabe da cidade que tem muita gente que está lá na folha, mas não trabalha, tá? Esse a gente vai acabar com isso aí, tá? A gente vai acabar com a corrupção nessa cidade, pode ter certeza, tá? Esses serão dispensados porque a gente precisa do trabalhador valorizado.
E todo mundo sabe que existe um limite para a folha de pagamento, um limite máximo, um teto, que quando a gente tem muita gente que não trabalha e só passa o cartão para receber o dinheiro, você sabe que isso aí é uma coisa que acontece na cidade, tá? Automaticamente dificulta a gente valorizar aqueles profissionais que trabalham. E a gente vai aproveitar esse recurso que é usado desta maneira indevida para valorizar os profissionais que realmente trabalham. Pode ter certeza. Eu não tô afirmando nada, mas eu só vou dar aqui só um questionamento. O senhor entrando pretende investigar qualquer ou toda irregularidade que houver nesse sentido, como o senhor falou? Pode ser, não estou afirmando nada, mas pode ser que o dinheiro público escorregue em laranjas, em pessoas, como você falou, que são nomeadas, mas não trabalham para obter algum benefício. Vai olhar tudo? Lógico que nós vamos olhar tudo, não tenha dúvida. A gente vai fazer um governo com honestidade, com sinceridade, e a gente vai conferir tudo. Porque um salário de uma pessoa aqui que não trabalha, juntando conteúdo, dá milhões, né? Dá milhões, e a verdade é que você acaba... Eu sei que acontece isso, o funcionário público ele não é valorizado, ele não está recebendo aquilo que ele merece pelo que ele faz. E esse dinheiro poderia aumentar o salário de outros que realmente... Não tenha dúvida. Isso aí a gente tem que pegar e tirar de quem não faz nada para dar para quem está trabalhando, pô. A verdade é essa. E é assim que a gente vai fazer. Porque eu recebo até mensagens de pessoas que pedem para chegar aqui nas entrevistas e falar sobre isso. O nosso salário ele só sofre algumas correções, ele nunca foi reajustado de fato, tal, né? Então tem muitas coisinhas assim que realmente precisam ser vistas, especialmente no campo dos professores, né? Eu fiquei apavorado. Tem professor que me fala do salário dele, eu fico apavorado. Não tenha dúvida que a gente vai corrigir esse erro e exatamente usando o dinheiro que é gasto no município com pessoas que não trabalham, gente. A gente vai pegar aquele dinheiro... Existem áreas que aquela atuação daquela pessoa, você vai ver o cargo, o piso daquela... A pessoa, ela tem um cargo, aí você olha aquele cargo, o piso regional, para qualquer lugar privado que ela trabalha é um, para a prefeitura é outro. É outro, sem dúvida nenhuma. E isso a gente tem que corrigir. Vou dar um exemplo, né? Você vai numa professora ou um professor de uma escola particular, ele tem uma valorização. Quando você vai para a prefeitura é diferente. É isso aqui dizer, não é isso? Isso, é. E a gente vai corrigir isso aí, pode ter certeza. Exatamente, volto a repetir, usando o dinheiro que é gasto indevidamente com a folha de pagamento. Correto. Então, e essa questão da pessoa ser funcionário no seu governo e ela querer fazer alguma reivindicação, alguma melhoria, eu sei que tem muita coisa, não tem como quem quer que seja lá resolver tudo ao mesmo tempo, mas ela vai ter essa liberdade de se expressar. Não, mas é óbvio, tem que ter liberdade. Na verdade, a gente precisa entender a necessidade do funcionário. Ele pode questionar, é lógico e evidente que cabe a mim, como administrador, avaliar o potencial de cada um e valorizar as pessoas que merecem. E isso nós vamos fazer. Porque às vezes eu ouço de pessoas que trabalham dentro do governo falar assim, já ouvi pessoas falar assim, como que a pessoa trabalha e fala mal do seu patrão? Como se fosse algo privado. Né? Não é assim, dessa forma. É assim que eu penso. Que até mesmo na empresa privada, a pessoa tem liberdade de chegar e fazer alguma reclamação. É lógico, lá. Vou dar um exemplo na minha empresa. A pessoa tem o direito de questionar alguma coisa. Não tem nem dúvida. Na prefeitura não pode ser diferente. A pessoa está ali para trabalhar e ser respeitada e automaticamente pode opinar naquilo que ela entender que deve opinar. É lógico que a gente sabe que tem uma minoria que às vezes é injusta, fala alguma coisa até que não deveria, a gente também entende essa parte, né? Mas aí isso tem que ser uma minoria mesmo, né? Porque quando a gente cuida bem das pessoas, não tem por que as pessoas... Porque em se falando de prefeitura são coisas muito distintas. A pessoa trabalha, vamos supor, na saúde. A minha mãe é técnica de enfermagem de prefeitura. E aí ela quer reivindicar que não estão coletando o lixo dela. São coisas totalmente diferentes. Ela não está lá falando mal do hospital nem da saúde. Ela está reivindicando uma outra coisa. Lógico, ela está reivindicando uma coisa que tem que ser feita na normalidade. Se a coisa não está acontecendo, ela precisa cobrar. Até porque, na verdade, ela está ali e se ela não cobrar, de repente, algumas pessoas acabam não sabendo que aquilo está acontecendo. Então, eu quero que o cara me cobre mesmo, principalmente para me saber o que está acontecendo, para a gente resolver os problemas. Correto. Então, agora, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso turismo. A nossa cidade, ela tem um potencial que todos nós sabemos que muitos lugares não são
cuidados, devidamente explorados, e que eu acho que Magé tem um potencial, assim, eu acho que a gente poderia talvez até viver do turismo. Ainda que geograficamente estamos na região metropolitana e tem municípios da Baixada em volta e tal. Então, muita gente olha para a Baixada, não tem como ser Às vezes pensa que porque se for um município mais afastado, dá para cuidar e tal. Eu acho que não tem essa. Eu acho que a gente tem como ter cuidado, sim. E aí, eu vou falar assim, de alguns pontos que eu tenho visitado. Por exemplo, eu fui no Caminho de Ouro, aqui no Fragoso. Eu fui no Parque Estrela. A gente vai lá em Mauá, Estrada de Ferro, Ponte de Ferro, e igrejas espalhadas pelo município. Tem muitos lugares que o pouco de cuidado que tem parte mais da população do que do poder público. O senhor acredita que até hoje, vou dar um exemplo da Estrada de Ferro de Mauá. Eu penso que, você imagina, se ela fosse bem cuidada, se tivesse uma trajetória ali, imagina a pessoa dar uma voltinha, vai ali em Raiz da Serra, volta até Mauá, dá uma voltinha na primeira Estrada de Ferro do Brasil, pagando R$100, e aquilo ia rodar o dia inteiro. E a população de Mauá e gera dinheiro, e aí daqui a pouco... Eu já fui em lugares que vivem de turismo, a cidade vive de hotel, todo mundo abre hotel. Sim, quem vive de turismo, que vai dar certo é um hotel, né? Sem dúvida. E aí, eu olho assim, 455 anos, ninguém olhou aquilo ainda com boa vontade. Como que o senhor enxerga isso como morador dessa cidade? A nossa cidade, na verdade, tem tudo para ter um turismo fantástico, né? Nós temos belezas naturais incalculáveis, é muito grande, tá? E com certeza a gente tem que cuidar disso com carinho. Meu projeto é construir alguns projetos para o turismo da cidade, que a gente vai fazer um investimento, e vou até além, né? Vai buscar um empresário, tá? Que possa investir no turismo da cidade, e é óbvio que ele vai explorar aquele negócio, um projeto feito por nós para que não prejudique o nosso meio ambiente, tá? E, consequentemente, aí sim, nós vamos ter o nosso município, né? Conhecido no Brasil inteiro, até em parte do mundo, né? Como aquele município, do jeito que a gente merece, né? Hoje, infelizmente, nós somos conhecidos pelas coisas ruins, né? Exato. Pelas coisas ruins, porque o fulano foi caçado, prefeito, e que, infelizmente, a secretária de saúde saiu presa com desvio de verba. Uma cidade que mata a política. Que mata a política, e morreu o vereador, e mataram a vice-prefeito. A gente precisa colocar um ponto final nessa história. Nós temos que ser vistos, tá? No cenário nacional, e vou até além, até em parte do mundo, como uma cidade que, porra, bacana, linda, e é linda mesmo. De vez em quando eu ouço falar assim, eu vou visitar tal cidade, que a cidade é uma cidade histórica. Eu fui pensando assim, mas já é uma cidade histórica. É histórica. A gente tem que ter, na verdade, o entendimento que o Rio de Janeiro recebe muito turista. Né? A gente sabe disso aí. E é um pulinho daqui ali. Não, poxa, meu Deus, a gente tem que fazer com que esse turista sinta vontade de pegar um táxi, pegar uma van, falar, quero conhecer Magé, quero ir passar um dia inteiro em Magé. Eu quero passar uma semana em Magé. Tem uma fazenda lá em Santo Aleixo que dormiu o presidente. Quero ver a primeira ponte de ferro, quero ver tudo, a primeira estrada de ferro, quero ver tudo. Enfim, quero ver um espaço onde o Garrincha nasceu. Enfim, esse sentimento todo na cidade, que infelizmente nós não temos. E pode ter certeza, já, é uma coisa que eu acho muito importante. Nós vamos criar projetos assim na cidade, vamos trazer o empresário para investir, porque não vai ter custo nenhum para a prefeitura. Muito pelo contrário. O que vai acontecer com isso? Nós vamos gerar muito emprego e renda no município, gente. Podem ter certeza que a gente vai valorizar muito isso aí, porque a gente tem como fazer coisas lindas na cidade. E nós vamos fazer. Então a gente pode esperar de um eventual governo Ricardo da Carol uma Secretaria de Turismo empenhada. Com certeza. Esse é meu compromisso, pode ter certeza. Até porque, estou te falando, tem muita coisa linda na nossa cidade. Tem que ter um secretário de turismo muito qualificado para trazer realmente alguns projetos que possam realmente deixar o povo magenense muito feliz com aquilo. Isso. E aqui mesmo podem formar cidadãos guias turísticos, né? Porque é aquela pessoa que já entende, que já nasce, que já cresce ali. Sem dúvida. O meu objetivo... Eu, quando eu subi o Caminho do Ouro, foi um menino de Suruí que me levou. Ele falou assim, vou te levar lá, eu conheço, subo aquilo direto. Bacana. Não, o meu objetivo, tá? E aí ele mandou mensagem para mim, arrumei um emprego no Rio. Tem que sair da cidade. É horrível, né? É horrível. O meu objetivo, na verdade, é fazer com que a população do Magé comece a trabalhar na nossa cidade, tá? Essa situação de viajar 5, 6 horas por dia de condução é desumano isso aí, tá? Então não tenha dúvida que a gente vai estar aqui, qualquer movimento que a gente faça
o crescimento da cidade, vai estar sempre voltado à qualificação de profissionais para ocupar esse espaço no mercado de trabalho. Como morador, que sou também morador, como o senhor enxerga essa deficiência que nós temos de algumas coisas que nós temos em todos os municípios? Eu sempre fiquei muito pensativo assim, olha, Teresópolis, Petrópolis, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias, são os municípios que fazem limite com Magé. Eu não estou nem contando o Guapi, porque o tempo histórico que o Guapi saiu de Magé, é normal que ele também não tenha muitas coisas que não tem aqui, Sim, porque saiu tem pouco tempo. Tem né? pouco tempo. Mas se bobear, daqui a pouco estão passando a gente. Rapaz, eu olho assim, daqui a pouco vai ter coisa lá que não tem aqui, olha que vergonha, né? Eu sou capaz de apostar. Não vou apostar porque a gente vai resolver esse problema. Então, por exemplo, que todo mundo fala, né? Eu quero ir no cinema, eu quero ir no shopping, e a gente sabe que a gente precisa viajar para outros municípios. Né? O senhor acha que já passou da hora da gente ter um shopping e que movimento o governo municipal pode fazer para que o investidor possa vir e colocar um shopping aqui decente, bacana, porque eu entendo que público tem. Não tenha dúvida, esse público nós temos, sim, na nossa população, aproximadamente 250 mil pessoas, tá? Então, além de ter público, ainda tem ainda os municípios vizinhos que podem estar aí frequentando nosso shopping. Sim, como nós vamos lá. Como nós vamos para lá, não temos alternativa, né? Enfim, então é simples, basta você procurar o empresário do segmento, tá? E automaticamente conscientizar ele. Em algum momento da história teve um interesse, mas não rolou? Teve um interesse, mas provavelmente o governo não se comprometeu com aquilo que provavelmente tratou, não cumpriu, provavelmente, né? Ia ser na entrada de Magé? É isso aí, é o papo que a gente ouve que não cumpriram o que foi acordado. E com certeza. E aí botaram a culpa numa perereca, eu não acredito nada disso. Mentira, história, a verdade foi pura história. Então, na condição de empresário, pode ter certeza que a gente vai buscar o empresário do segmento. Eu mesmo tenho, das minhas 26 lojas, 5 delas são em shoppings, tá legal? Tá? Então, a gente já tem, assim... Aí no estado do Rio, né? No estado do Rio, a verdade é essa, tá? Então, é buscar alguém no segmento que possa fazer um investimento na cidade. É óbvio que, para isso, ele precisa ter um incentivo, né? Ele precisa dar toda a estrutura para o empresário chegar na cidade. Senão ele não aposta, senão ele não vem, não adianta. Né? Se a prefeitura não der uma estrutura para o cara, ele vai apostar em outro município. Então, esse é um compromisso que eu tenho. Em níveis de custos municipais, que eu sei que tem a parte estadual, o que você acha que a prefeitura, o governo pode fazer? Isenção total de imposto. Pelo menos por um período, 10, 15, 20 anos, que a gente precisa... São anos, né? Anos, né? Anos. O que a gente precisa, na verdade, é fazer Magé crescer, avançar, empregar a população de Magé aqui, e trazer gente para a cidade. Enfim, gente, é fazer o município crescer. E não é só, né? Porque o shopping vai trazer mais gente, é óbvio. O comércio da cidade vai avançar muito. Emprego, é muita coisa. A gente tem que resolver na nossa cidade o problema do emprego, tem que trazer as indústrias para a cidade, é um compromisso que eu tenho também. Inclusive, já estou conversando com algumas indústrias, na que diz respeito ao meu segmento moveleiro, eu já estou conversando, já tem empresários, amigos pessoais que são industriais, que já estão se comprometendo em vir para Magé, com o que eu vou oferecer a ele de oportunidade de instalar uma indústria, de isenção de impostos, enfim, uma estrutura da área. E o que a gente precisa empregar Magé? O povo de Magé em Magé. É óbvio que também esse polo moveleiro que a gente está trazendo para a cidade, ele não vai ser um polo moveleiro, perdão, acho que eu falei polo moveleiro, né? Uhum. Não é polo moveleiro, polo industrial que nós vamos trazer para a nossa cidade. Você tem uma proposta de polo industrial? Polo industrial, que nós vamos trazer para a cidade. E nessa proposta ele seria localizado em qual parte do município? Na BR-116. Rio Magé? É isso, vai ser ali. A princípio, aquela região ali vai ser instalado o polo, tá legal? A gente vai instalar ali e deixar bem claro, não será um polo moveleiro, tá? Eu estou dizendo que tem indústria moveleira que vai chegar, tá? Tipo o que fizeram em Caxias, vai ser diversificado. Tipo no Washington Luiz, que tem um outlet, sim, tem um shopping na frente, tem alguns comércios grandes ali, né? Sim, porque é uma área que passa muito carro. É isso aí, a gente vai diversificar. Até porque todo mundo que vai para Teresópolis passa ali. É caminho, né? É caminho, pô. Que não atravessa a ponte, passa por dentro de Magé, né? Sem dúvida. Graças a Deus a gente tá acabando esse pedágio, né? Graças a Deus tem um pedágio. Embora o pedágio que
justificam que o pedágio era o grande problema para a indústria chegar. Eu sei que o pedágio é um problema muito grave, tá? Mas não é por isso que a nossa cidade não tem indústria. Nós já tivemos algumas indústrias tentando chegar na cidade e não conseguiram por conta do que sabe que acontece na cidade. Né? As pessoas não têm interesse de trazer a indústria para a cidade, porque a prioridade dos prefeitos que passaram no nosso município é ter prefeitura como uma grande empregadora para manter aqueles votos no cabresto. A gente sabe que a Skin Cariol já tentou chegar aqui, que a Coca-Cola já tentou chegar, infelizmente não conseguiu sucesso. E acaba indo para outro município. Ah, sim, aí porque aí as pessoas vão ter uma outra alternativa de emprego. Procura outro município e o município faz aquilo que a gente não faz. E aí, automaticamente, o empresário vai para lá. E a gente vai acabar com isso. A gente vai trazer a indústria, vamos dar toda a infraestrutura para a empresa chegar e vamos isentar de impostos. Para isso, é lógico, para empregar uma agência, nós temos que trazer os cursos profissionalizantes para qualificar a mão de obra do pessoal, da nossa população. Falando nisso, então a gente está falando aqui de curso profissionalizante, o senhor acha essencial, porque a prefeitura ela tem um compromisso, parece que é só o ensino fundamental, né? O compromisso por lei é com o ensino fundamental. Fundamental. Mas aí o senhor acha que, então, que na área da educação ela pode mais que isso? Pode, não tenha dúvida. A gente pode estar aí qualificando a mão de obra. A gente tem como fazer trazer cursos profissionalizantes para a cidade para começar a qualificar a mão de obra. E vai ser necessário. Quando você vai trazer a indústria para a cidade, não adianta. Você quer empregar uma agência, mas a indústria chega e a gente não qualifica, não tem como empregar. Ué. Então, a gente precisa trazer os cursos profissionalizantes, como falei, para preparar a mão de obra. E já emendando nesse assunto da educação, como você enxerga a educação hoje e qual o projeto de melhoria o senhor tem para a educação no município? A educação esse ano ficou até bastante confuso, né? Com tudo que aconteceu na pandemia, a educação parou, né? A gente, falando no geral, a gente percebe que tem algumas escolas que estão assim, bem prejudicadas, né? Escolas correndo até o risco de desabamento, né? A gente precisa cuidar disso, afinal de contas, ali tem muita gente ali envolvida, muita criança, tem professores, tem merendeiros, tem, enfim, um grupo de pessoas que estão ali no dia a dia, precisa ver isso com... Ah, você fala de escolas que não são essas que já estão abandonadas, de outras. De outras que precisam ser restauradas também, tá? E não só restauradas, como a gente precisa fazer com que elas funcionem melhor, colocar ar-condicionado em todas as escolas, todas as salas de aula, organizar para a coisa funcionar de um jeito bacana. Você imagina hoje uma criança ali, é possível aparelhar, tá? E outro detalhe para a educação, nós vamos criar as escolas de tempo integral dos distritos, tá bom? É óbvio que a gente vai entender a necessidade de cada distrito, né? Um distrito tem mais necessidade que o outro. Você considera importante a pessoa passar o máximo de tempo na escola? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O máximo de tempo na escola e ocupada. Não adianta a gente passar ali. Ali não vai ser uma prisão da criança. Tem que ser ali ocupada. Que ela se sinta atividade bem. Que ela se sinta bem, que ela possa chegar ali às 7 da manhã e ir embora às 5 da tarde, 6 horas, mas que ela possa estar ali se sentindo bem e que tenha realmente a oportunidade de aproveitar de maneira bacana todo o seu tempo. Então, as escolas de tempo integral, por exemplo, tem distrito que tem muito mais habitantes que o outro. Sim. Então, a gente precisa só dosar a quantidade. Tem distrito que uma só vai atender, tem distrito que vai precisar de duas. Aí é só avaliar essa parte. Correto. E aí, terminando aqui o assunto da educação, a gente sabe que muitos motivos leva a pessoa a crescer em Magé e querer sair. A primeira coisa, terminou o ensino médio, precisa fazer uma faculdade. E aí a pessoa vai para Teresópolis, vai para São Gonçalo, vai para Seropédica, vai morar em Niterói, em tudo que é lugar, porque são lugares que têm faculdades públicas grandes e tudo mais, né? Eu acredito que a gente poderia ter polos grandes de faculdade pública. A gente tem algum polo que outro é EAD, mas eu acho que a gente tem algumas já, tem Unigran-Rio, tem Estácio, mas um polo mesmo de uma faculdade pública. Eu sei que muitas das vezes esses movimentos também têm que partir de representantes da LERJ e tudo mais para lutar por isso. Mas eu acredito também que o governo municipal pode se empenhar lutando também. Lógico, nós precisamos muito, na verdade, de uma universidade pública na cidade. É lógico, tem deputado estadual, o federal pode colaborar, mas o prefeito também tem que buscar isso, a verdade é essa. Porque cai naquilo mesmo que eu falei. Assim como eu acho que
tem shopping em quase todas as cidades à volta da nossa cidade, também quase em todas as cidades à volta tem universidade pública. Nós vamos lutar por isso aí, pode ter certeza. Até porque a população de Magé, os estudantes de Magé, precisam galgar coisas melhores. E a gente sabe que, além da dificuldade do preço da faculdade, ainda tem a dificuldade do custo da passagem, do dia a dia. Da mobilidade. Que é muito alta. A mobilidade é complexa demais. Então, a gente precisa cuidar disso com carinho. Para a gente tem que formar aqui, não é só pintor de automóvel, não é só, lanterneiro, professor. A gente tem que formar advogado, médico, engenheiro. O que a pessoa quiser ser. Né? É lógico, a nossa população merece isso, sem desmerecer nenhuma outra função. A gente não está desmerecendo nenhuma outra função. Mas a gente não tem a oportunidade, por exemplo, de um pobre formar um filho de advogado, formar um filho médico. Não consegue. Por mais que ele tenha boa vontade, é muito raro você ver uma pessoa, tá, na nossa cidade que consegue formar um filho de advogado. Você tem que dar parabéns para ela, e muito parabéns para ela conseguir isso, porque o custo é muito alto. Eu quero até te fazer um pedido, não é nem uma pergunta, já é um pedido. Existe já no município um tal de um passe universitário, que pessoas que moram aqui, que estudam em outros lugares, se cadastram e tudo mais, conseguem aí algum valor em dinheiro mesmo para ajudar. A gente recebe muita reclamação quanto a isso, eu não sei se está funcionando muito bem. Então, seja quem for que entrar, seja o senhor, quem eu entrevistei aqui, busque melhorar isso, porque eu acho que tem que atingir, enquanto a gente não tem a universidade, buscar atender o máximo de pessoas possíveis que são esses estudantes. Não tenha dúvida, tem que realmente ver o que está acontecendo, né? O que é realmente feito. Eu recebo muita reclamação de muita burocracia, né? As pessoas passam anos tentando, não conseguem. Não, tem que desburocratizar, até para dar oportunidade, que as pessoas às vezes conseguem pagar a faculdade, já que nós não temos a pública aqui, acaba se deslocando para outro município, e o mínimo que o município pode fazer, o mínimo que o governo pode fazer, é resolver a passagem. E vou até além, né? De repente até colocando ônibus à disposição. O município de Guapi tem ônibus. E eu acho que o mais viável seria isso, aí, botar o ônibus para circular para atender os estudantes. Porque os pontos são muito parecidos, ou é Caxias ou é Niterói. Sim, e detalhe. Isso enquanto a gente não conseguir trazer a faculdade pública. Tem que resolver, ué. Correto. Falando aqui de ônibus, e aí eu já lembrei logo daquela questão que a gente tinha conversado naquele dia sobre ônibus. Muitas pessoas aqui que se deslocam, principalmente dos pontos extremos do município. Andorinhas, Batatal, Santo Aleixo, Suruí, os pontos afastados aqui do 6º distrito, pessoas que precisam pegar ônibus, deslocar para a Central e tudo mais. E aí você tem a Iluminada, você tem a Trel, tem outras empresas, e muitas dessas prestam serviços que eu considero desumano. Eu trabalhei 10 anos no Rio, e aí você pega o Reginas para ficar 4 horas ali dentro, num engarrafamento, você não tem espaço para sentar, você, obviamente, tem que ir em pé, porque é muita gente, e se está muito frio, o ar-condicionado em cima de você pingando, partes do ônibus que você encosta soltando. Eu acho que, especialmente agora na pandemia, que é onde não deveria ter aglomeração, a frota ainda é reduzida, e aí piora, agrava mais ainda essa situação. E eu queria que quem chegasse lá, eu quero pedir isso a você, já nem pedido, já é pergunta, é pedido mesmo, quero pedir, chega lá, tenha coragem de auditar, de confrontar, de suspender a concessão, se for o caso, porque a gente precisa de respeito dessas empresas. Bom, se isso aí eu acompanho, é muita reclamação. A população é um dos maiores problemas que a gente tem, é o transporte coletivo da cidade, tá? O que acontece é que o desrespeito é total, o empresário não resolve, não cumpre a sua obrigação com o município, e que nos espanta muito é que não tem nenhuma cobrança, tá? A gente não vê nenhuma cobrança. Infelizmente... A impressão que dá é que é um monopólio, que faz o que querem. Mas é um monopólio. É verdade que é um monopólio, faz o que quer, até porque existem aqueles acordos, né, aqueles acertos que são feitos, que não cabe cobrança. Quando você leva alguma vantagem para permitir o erro, não tem por que você cobrar por nada. É por isso que eu deixar bem claro, eu não quero acordo com o empresário, tá? Eu quero o transporte público, tá, do nosso município, a partir do dia 1º de janeiro, vai ter que atender com qualidade, tá? Porque eu não vou concordar. A concessão que o empresário vai ter é para cumprir as suas obrigações, tá? Senão a gente vai cancelar a concessão
e abrir licitação e trazer novas empresas. Tá? Não dá para a população continuar vivendo do jeito que está. A gente vai, com certeza, não admitir hipótese nenhuma. O tratamento é muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, fica aí mais um pedido. E aí eu acho que eu nem completei a minha fala. Você falou de outras coisas, falando de transporte. Sim. Né? E ainda tem essas dificuldades de alguns bairros que você passou também aí. Sim, de a mobilidade urbana. A gente vê aqui, por exemplo, estamos aqui nesse momento em Piabetá, e a gente vê aí que as casas de bicicleta aqui estão lotadas, muito lotadas, por conta das pessoas que saem. Preferem andar de bicicleta. Vem até o centro, daqui tem condução. Sim. Porque a distância é muito grande. Por exemplo, o Daniel, que trabalha comigo, ele mora lá no final da Rua da Guia, no Mauro e Márcia. Sim. Não tem nenhum ônibus interno que passe, que rode os bairros de Piabetá. Então ele vem de patins ou de bicicleta, deixa aqui, paga R$2 e vai para Magé para trabalhar comigo. Isso a gente precisa resolver. Né? E com certeza a gente vai resolver isso. Até com o transporte alternativo, não tem problema. A gente vai regularizar o transporte alternativo, né? Em algum momento lá atrás já tivemos isso aqui, tá? E para atender a população de maneira decente. Em Santo Aleixo tinha um ônibusinho que a gente chamava de Capelinha, que ele rodava de Andorinhas até Capela. Andorinhas até Capela o dia inteiro. E todo mundo pegava, porque às vezes aqui só é de um bairro para o outro. Não, e a gente tem que fazer isso, não tenha dúvida, é um compromisso que a gente tem também, porque é uma coisa, é covardia. Seu funcionário, por exemplo, né? Ele tem que sair todos os dias de bicicleta para viver. E um dia que está chovendo muito, como é que ele faz? Pois é, eu tenho que mandar um Uber lá, buscar ele. Complicado, mas nem todo mundo consegue pegar o Uber. Você manda ele pegar o Uber, você paga o Uber dele. Exatamente, tá custo. Legal. Mas e a pessoa que ganha um salário mínimo, tá legal? Que tem que sair para trabalhar lá no Rio de Janeiro, viajar 6 horas por dia, pois tá bom? E aí imagina a pessoa que mora no Mauro e Márcia para pegar um ônibus para Central. Entendeu? Ou vai andar quase 3 km a pé. Então é humanamente possível. Então a gente tem o compromisso de regularizar o transporte alternativo para atender essas pessoas. Tá? Correto. O senhor Ricardo da Carol, sendo prefeito, como vai ficar a sua vida de empresário que dirige muitas lojas e a sua vida na prefeitura? Isso aí é fácil. Na verdade, ao longo da minha vida, eu tenho 4 filhos, né? A mais velha tem 39, faz 40 agora em março. E a mais nova vai fazer 26 agora em fevereiro. Meus 4 filhos trabalham na minha empresa comigo. Todo mundo, quando fez 14 anos, eu levo para a empresa. Vai para a empresa. Até 14 eu deixo botar. Todo mundo engajou no negócio da família. Todo mundo engajou no negócio. E continuei, ia para a empresa, agora tirava a sua hora para estudar, né? Estudava. E todo mundo está na empresa. E ainda, além dos filhos, ainda tem os genros que fazem parte também, né? Na verdade, são 3 casados, vai casar o 4º agora em janeiro. Os 3 casados trabalham comigo também, os genros também. Então, a empresa, graças a Deus, está lá, bem representada. E eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho 100% de tempo para administrar a nossa cidade. Dedicação total. Dedicação total, até porque a empresa está muito bem representada. Na verdade, eu já estou assim... Estava pensando mesmo em parar, eu precisava dar a oportunidade aos meus filhos, né, de tocarem o negócio, senão a gente acaba faltando em algum momento. Né? A gente não nasceu para semente, daqui a pouco Deus vai nos levar, e eu precisava que eles estivessem preparados para tocar o negócio. E por que não se aposentar e levar uma vida tranquila, mas querer assumir a prefeitura? Mas a gente gosta muito, isso aí é um sonho que eu tenho, tá? Eu acho, de coração, acho que me aposentar, eu vou me aposentar em algum momento, daqui a pouco, falta pouco, por sinal. Mas eu não paro. Enquanto eu tiver saúde, eu não consigo parar. A minha vida é assim agitada, eu gosto, eu tenho esse sonho de ser prefeito. Enfim, na minha vida, eu sou um homem realizado. Tá? Graças a Deus, tá? Eu fui faxineiro de loja de imóveis, tá? E hoje eu sou um empresário bem sucedido no segmento moveleiro. Tá? Então eu tenho um sonho de ser prefeito de Magé e deixar um legado na cidade. Tá? Não é simplesmente ser prefeito, não. É ser o melhor prefeito de Magé de todos os tempos. Esse é o meu sonho. Eu quero que meus filhos possam se orgulhar de mim do jeito que eles são orgulhosos. Do pai que eles têm hoje, do empresário que tem hoje, que ensinou eles a trabalhar. Tá? Eu quero que eles tenham orgulho do prefeito Ricardo da Carol. Quero que daqui a alguns anos meus netos possam estar aí ouvindo os colegas dele, falando para eles assim, ó, o seu avô deixou um legado na cidade. Aquele shopping foi ele que trouxe, aquela faculdade pública foi ele que trouxe. É isso que eu quero para mim. Eu não preciso
ouvir nada diferente. Intenção de contribuir. E muito. Trabalhar para contribuir. Pode ter certeza. Vou falar aqui de alguns pontos que eu recebo, a partir do momento que a minha página é muito... As pessoas interagem o tempo todo, eu acabo que fico sabendo, né, todos esses anos, de lugares que são muito precários, assim, em relação à estrutura de rua e tudo mais. Então, vou citar aqui, ó, Ruas da Cachoeirinha, Ruas do Rio do Ouro, Ruas do Mauro e Márcia, lá no final da Rua da Guia, Ruas do Parque dos Artistas 2, Corocochó. Aqui a gente tem uns nomes, né? Sim. Bem bacanas. Engraçado. Parque Iriri. O pessoal do Parque Iriri fala que são lugares, mas o pessoal do Parque Iriri fala que ninguém nunca cuidou deles. Assim, o que eu observo, esgoto a céu aberto, ruas esburacadas, Jardim Santo Antônio, lá no Jardim Esmeralda de Santo André, é um bairro bonito, aí você atravessa a ponte e você entra no Jardim Santo Antônio. Tudo abandonado, você entra em dia de chuva, é quase impossível você andar. Então, todos esses lugares que eu citei, as pessoas estão esperando um asfalto, uma pavimentação, um saneamento básico. O que o senhor pretende fazer com esses lugares se assumir a prefeitura nos próximos 4 anos? Valci, a gente conhece bem, tá? O município. Existe realmente muitas valas negras na cidade, o abandono é muito grande. E, de coração, o meu objetivo, é lógico que a gente não consegue fazer isso em 1 ano, 2 anos de governo, a gente precisa começar a fazer e dar continuidade. E o negócio é começar, né? O povo entender que você está fazendo, né? Porque quando o povo vê você andando, ele te espera, ele sabe que você fez, por exemplo, Suruí, que está chegando em Mauá, que daqui a pouco vai fazer Mauá, que vai fazer Parque dos Artistas, vai fazer a cidade toda. Tá? Automaticamente, essa parte de saneamento básico, a gente vai cuidar com muito carinho. Tem até agora um programa novo chamado Marco do Saneamento, não sei se você tem ciência, eu ainda não estudei bem sobre isso, mas já conversei com um empresário do setor, tá? E com certeza, já deixei guardei o cartão dele, a gente vai ganhar essa eleição e nós vamos trazer ele para a gente começar a cuidar da cidade, porque nós vamos sanear esse município inteiro. Certo, então esses lugares podem esperar que... O que acontece? Aqui a gente tem uma mania, acho que também é uma cultura ruim da política, de não querer continuar o que o outro fez de bacana, porque já passaram algumas gestões que já entraram em muitos lugares desses e começaram, mas vem outras e às vezes não continuidade. Como se houver essa política de não enfeitar o pavão do outro? Isso não existe. Na verdade, a gente precisa aproveitar as coisas boas, né? Até porque não fazer isso é jogar o dinheiro público fora. Não tem o porquê alguma coisa que esteja funcionando hoje e que eu entenda que eu vou desconstruir aquilo. Não pode ser dessa maneira. Então, tudo que for bom para a cidade, todos os acertos que existem na cidade, a gente vai dar continuidade, sim. Pode ter certeza que a gente não está aqui para jogar o dinheiro público fora, não. De jeito nenhum. Tá? O início da gestão do governo Rafael Tubarão, 2016, logo nos primeiros meses, a gente teve uma revolta na cidade por causa do fechamento de PSFs. Muitos foram fechados, ele foi à rede social, ele se explicou, justificou, enfim. Mas muitos lugares de pessoas idosas, que não tem carro, não tem como se mover, assim, enfim, né? Ela não tem acesso mais àquela assistência. E na época foi assim, foi muito sentido. E eu quero saber se o senhor considerou justificável ou não e se pretende reabrir alguns. Lógico que não justificou. Pretendemos não. Nós vamos reabrir todos os PSFs que foram fechados, tá? E vamos fazer funcionar não só os que vamos reabrir, mas até aqueles que já estão funcionando hoje. Nós vamos melhorar a qualidade do atendimento, vamos ter ali o clínico geral, o pediatra, o cardiologista, o dentista, o ortopedista. O PSF é um preventivo. Né? É o preventivo. A gente vai cuidar ali, até porque quando a gente cuida das pessoas nos bairros, a gente desafoga o hospital da cidade. Né? Quando eu passo mal e eu moro no bairro, quando eu procuro o PSF, às vezes uma coisa simples de mim, que o médico resolve ali, eu não precisa ocupar uma emergência. Não precisa ocupar uma emergência. E isso faz com que, às vezes, a emergência fique superlotada, que acaba não atendendo bem a população, por conta de não ter esse atendimento nos bairros. Então, é um compromisso que eu tenho de voltar com os PSF funcionando da maneira correta,
O dinheiro existe sim, pode ter certeza. Agora... Você acha que a verba que vem hoje para a saúde dá conta? Sim, só precisa ser usada com honestidade. Eu falei ainda há pouco que a gente teve uma secretária de saúde presa por desvio de verba da saúde. Se não desviar, é lógico que é possível fazer. Não tenha dúvida. E ainda falando de saúde, nós temos um projeto, nós vamos construir o Hospital Central de Magé. Esse hospital, na verdade... É um projeto de um novo hospital? Um novo hospital, vai ser um hospital da mulher, com maternidade, emergência, pediatria, um centro de imagem... Esse projeto seria onde? Em qual localização? Vou te falar. Um centro de imagem e um centro cirúrgico. Legal, tá? Para a mulher? Até porque... Não só para a mulher. Vai sim, ter o hospital da mulher, vai estar dentro dele. Sim, legal, sim. Tá? Vai ser um hospital geral, tá? Sim. Porém, vai ter ali dentro uma parte que vai pertencer à mulher, entendeu? Sim. Aí vai ter emergência, uma pediatria, um centro de imagem e um centro cirúrgico, tá? E detalhe, até porque a gente hoje não faz uma cirurgia na cidade, né? Cirurgia, por mais simples que seja, uma hérnia, por exemplo, a gente precisa buscar em outro município. E aí você falou até de Guapimirim aqui, que Guapimirim vai atropelar a Magé, que eu falei que eu não vou deixar acontecer isso, que a gente vai trabalhar muito para ter uma cidade justa. Mas, por exemplo, cirurgias dessas a gente consegue resolver em Guapimirim. Né? Mais simples, né? Muito mais simples, e aqui a gente não consegue. Como é que o Guapimirim, que arrecada muito menos que a gente, consegue e nós não conseguimos? Na verdade, alguma coisa está errada. Mas alguma coisa não, a gente tem certeza, até porque, vou falar mais uma vez, da saúde, que a secretária saiu presa com desvio de verba. Então pode ter certeza que isso aí... E as suspeitas são de milhões, né? De milhões, 9 milhões de reais. É uma coisa simplesmente absurda. Tá? E a gente vai fazer uma saúde de qualidade, é o compromisso que a gente tem. O povo não aguenta mais. A saúde da nossa cidade está muito ruim. Porque a nossa realidade hoje é que qualquer coisinha que passe de uma febre, de uma dor de cabeça, você tem que corre para Teresópolis e corre para Petrópolis. Quem tem dinheiro vai no seu plano de saúde. Mas o ideal é que a gente tenha uma saúde que tente oferecer o máximo de recursos possíveis. Né? Não tenha dúvida. A gente tem que investir com seriedade, né? E com certeza nós temos dinheiro para cuidar da nossa população. Sim, não tenha dúvida disso. Tá? E com relação, você até me perguntou onde seria o local desse hospital, né? Eu não respondi porque eu não lembrei. Lembrei agora. Uhum. Rapaz, eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisa, tá? Para entender onde a gente vai fazer o hospital, para atender melhor a população de uma maneira justa. Né? Então, dizer que vai ser aqui ou ali, sinceramente, a gente tem que fazer um estudo, tá? Para que a população seja a grande ganhadora daquilo ali. Antes da construção desse hospital, o senhor considera importante entrar no Hospital de Magé e ver tudo o que precisa ser investido e melhorado ali? Porque eu entendo que o Hospital de Magé ali é um lugar assim, muito conhecido, é um acesso que todo mundo já sabe onde é, e é um hospital que ainda está faltando muita coisa. Assim, está faltando muito, igual você falou. Depois você chega lá, vai fazer um exame, coisa assim, você até consegue, mas qualquer coisinha que passe de uma coisa mais grave já não... Valci, olha só. Na verdade, a construção de um hospital é uma coisa mais lenta. Vai acontecer, tá? É fato, tá? Porém, a gente não vai fazer isso em 6 meses, não consegue. Tá? Claro. E eu falei para você que a nossa saúde está péssima, está muito ruim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar para funcionar bem o que não está funcionando. Então a gente tem que reaparelhar, botar o hospital para funcionar de uma maneira decente. Esse é o nosso compromisso. Uma coisa que eu não concordo que acontece aqui na saúde é justamente pontos como Policlínica de Santo Aleixo, Hospital aqui de Fragoso, Hospital de Piabetar e tudo mais. Tem determinados tipos de exame que você chega lá passando mal e aquele exame não faz ali ou só faz até um horário. E aí passou daquele horário, bota a pessoa na ambulância e vem para cá. Aí volta, ou colhe o sangue e leva para aquele lugar. Eu acho isso péssimo. Eu acho que se você tem uma proposta de uma emergência naquele lugar, faça tudo naquele lugar. É óbvio, não tem que centralizar. Na verdade, é ali para resolver tudo. Esse hospital central é para resolver tudo. Você imagina a pessoa passando mal, aí vai numa se tiver ambulância, aí vai na ambulância e volta. Você vai resolver tudo no mesmo lugar, pode ter certeza. Esse é o nosso compromisso. Falando aqui dessa parte de hospital, de educação, só dando um resumo, o senhor considera importante que o gestor público, os funcionários públicos, principalmente os vereadores da cidade, sejam pessoas que utilizem a coisa pública, que
que eu gostaria um dia de chegar nessa cidade, o seu filho, o filho dos vereadores, o filho do presidente da Câmara, todo mundo ali, usando da escola do município, se você sendo atendido no hospital do município. Como é que você vê isso? Não, eu acho que tem que ser assim. Quando a gente prepara alguma coisa para a população, o executivo tem que preparar pensando que o seu filho pode estar ali. E que você também é população. Você está ali, é verdade, você faz parte da população. Então não tem porquê não fazer tudo com muita qualidade. Entendeu? Então é assim, eu teria que estar ali no hospital que está atendendo a população, que vai atender a mim também, essa é a verdade. Ou na sala de aula da mesma maneira. Porque às vezes a gente tem algum histórico aqui de gestor público ou de vereador que passou mal, ele vai lá para Botafogo, não sei aonde. Verdade. Então ele está dizendo o quê? Aqui não é bom. Não sei, e se não é bom para ele, por que é bom para a gente? É lógico. E como é que ele concorda com aquilo, né? Se ele entende que não é bom para ele, não é bom para a população também. E ele é fiscalizador, ele pode estar cobrando. A gente está tendo eventos aqui na cidade, porque assim, a gente sabe que a violência está aí nas cidades e tudo mais. Só que eu acho, assim, eu entendo que Magé é um lugar relativamente pequeno. Por exemplo, você vê o centro de Magé. O centro de Magé, nessa última semana, a Casa e Vídeo e a Americanas foram assaltadas. E entraram lá no depósito e fizeram a festa. E assim, eu acho que Magé é muito pequeno para a gente ter eventos. Não, vai acontecer de vez em quando, vai acontecer, infelizmente. Mas eu acho que é um lugar que ainda dá para salvar. Sem dúvida. Nada da segurança. Para a segurança, o que a gente tem que fazer é aumentar o efetivo da Guarda Municipal, tá bom? Tá? Aparelhar a Guarda Municipal, qualificar mais a Guarda Municipal, instalar câmeras nos principais pontos do município, de monitoramento, para a gente monitorar as principais vias, tá? Isso para inibir as coisas erradas, tá? Equipar com carros, enfim, equipamento total para a Guarda Municipal, buscar uma parceria com o governo do Estado para aumentar o efetivo da Polícia Militar. Isso é importante para que possamos realmente cuidar da segurança da cidade, que, sem dúvida nenhuma, hoje é um problema muito grave, a gente sabe que está espalhada no município inteiro e é uma preocupação muito grande nossa, pode ter certeza. E também, o que a gente conversou um pouco aqui, às vezes a pessoa entra para o mundo do crime porque é talvez um mundo mais fácil, mas se ela tiver esperança no lugar onde ela vive, de repente ela vai ter outras opções, né, na área da educação, né, como você falou, o tempo integral, né, chegar nessas comunidades, né, com algum projeto, alguma coisa, porque às vezes a comunidade fica lá abandonada, a pessoa aprende que é aquilo ali que tem que fazer e aí parte para aquela vida, né? Não é um problema só de Magé, é do Brasil inteiro. Sim. Mas eu acho que a gente ainda tem alguma salvação. É o problema do Brasil inteiro, mas cada um tem que cuidar do seu município, né? A verdade é que o Brasil inteiro tem uma porção de prefeitos, de municípios e prefeitos, que cada um tem que cuidar da sua cidade. E aí a gente tem que ter essa preocupação, sim, de cuidar aí nas comunidades, dessa criançada, para que ele não possa partir para o lado errado. Assim, você tem que ter muita habilidade para cuidar delas de uma maneira em que ela não faça as coisas que não deve. Correto. Em relação ao turismo, especificamente agora as cachoeiras de Santo Aleixo, a gente tem uma invasão muito grande. Quando eu digo invasão, é porque todo mundo entra torto e direito, os ônibus vêm super lotados, mais do que já vem durante a semana. Eu mesmo passei por uma situação de um final de tarde no domingo, ficar 5 horas no ponto para conseguir pegar um ônibus porque ele fica descendo lotado. É uma coisa desenfreada, turismo predatório, não tem quem fiscalize, ou quando tem, às vezes não dá conta. E assim, eu acredito que quem for que entrar lá, a partir de janeiro, vai entrar no furacão do verão, já tem que fazer alguma coisa urgente por aquele ponto específico lá em Santo Aleixo, eu digo os bairros que são mais próximos das cachoeiras. A gente sabe que nossa cidade tem essas belezas naturais que traz muita gente de fora para cá, muito turista, né? E sei perfeitamente que essas pessoas acabam não respeitando o nosso município, jogam papel no chão, copo no chão, osso de frango no chão, enfim, garrafas no chão, e isso, de certa forma, prejudica até a nossa população, né? Mas a gente precisa que o município, né, faça, não da maneira que faz hoje, de uma maneira organizada, inibir esse tipo de problema, tem que pegar a guarda municipal, de uma maneira ordeira, cuidar disso tudo, e procurar, na verdade, quando você faz as coisas certas, o cara fica envergonhado, né? Quando você mantém tudo organizado, o turista chega,
ele tem mais dificuldade de jogar o copo no chão, se botar uma lixeira. Eu, quando visito outros lugares, eu chego lá em Arraial, você chega, você vê vários carros da guarda, você vê plaquinha, você vê eles circulando. Isso aqui é um lugar que é vigiado, é organizado. Então eu não vou fazer o que eu quiser. É esse sentimento que o turista tem que ter, né? De organização, para inibir ele fazer as coisas que não deve. E aí é um outro problema grave que você falou, do transporte desses momentos. É lógico que para você receber uma maior quantidade de turistas, você tem que melhorar o transporte também, não tenha dúvida. Então, do jeito que a gente tem hoje, como você falou, que chega gente de fora, chega ônibus, para tudo desordenado, tudo bagunçado, não tem nenhuma regra. Tá? E aí que eu falei, o cara pega copo, joga no chão, é garrafa, é copo, é osso de frango, porque ele não tem exemplo das coisas corretas. A gente tem que cuidar que eles possam vir, até que a gente construa realmente os nossos projetos para uma coisa ser muito bacana, a gente tem que fazer que as coisas aconteçam de uma maneira. Porque já está enraizado na cabeça de quem vem para cá, turistar, que Magé é uma zona. É verdade. Ele já vem para cá, lá pode tudo. E aí, na verdade, a gente tem que conscientizar ele que aqui não é bagunça, que a gente tem que ser respeitado, que ele venha curtir nossa cidade, nossas belezas naturais, mas precisa respeitar a cidade, precisa os moradores que ali tem. Porque ele tem que vir para gastar no local, para deixar o seu, para ser bem visto, né? Para contribuir de alguma forma, não para vir aqui depredar a gente. De jeito nenhum, não podemos permitir que isso aconteça. Eles têm que vir e respeitar a cidade. E vai ser muito bacana, porque é importante. Ainda mais quando a gente fizer isso aí, aquecer o turismo da cidade, vai receber muito mais turista, que vai, como falei, vai até crescer a economia da nossa cidade. Mas eles precisam chegar e respeitar o município do jeito que você falou, que você vai lá em Arraial e as coisas... Você sabe quais os seus limites, você deve ou não fazer, porque provavelmente, com certeza, a prefeitura cuida de uma maneira em que você possa respeitar a cidade. Deus me livre jogar um negócio no chão, o guarda ali olhando. Tem que ser bonito. E todo mundo fazendo, né? O ponto deficiente da cidade que eu tinha levado ele, que a gente não conseguiu colocar a gravação por causa do som, foi a Fábrica Velha, lá em Santo Aleixo, né? E a proposta é que a pessoa, como cada um foi, desse já alguma luz sobre a situação daquele local. O senhor acha, assim, a fábrica de Santo Aleixo, ela é um lugar privado, né? Sim. Mas é muito grande estar ali, nem que seja para virar um museu, eu acho que teria que ser aproveitado. Você acha que dá para fazer algum movimento do poder público para oferecer alguma proposta para aquele local? Com certeza. Na verdade, ali você tem que procurar os donos do imóvel, né? E indenizar os donos do imóvel para que a gente possa realmente fazer ali um museu e até uma indústria. Ou museu-indústria? O museu-indústria pode ser feito também. Até porque a população de Santo Aleixo trabalhou ali muitos anos. Então a gente dá a oportunidade ao povo de lá de trabalhar pertinho de casa, sem nem se deslocar para o polo industrial aqui, não. Vai ficar lá, ué. A vida inteira a gente ouve ali, uma empresa tal está olhando, outra empresa está olhando. Mas e não acontece nunca. Não vai, né? Só que, na verdade, o que acontece? A prefeitura pode intervir nisso. Afinal de contas, a gente não está aqui para tomar nada de ninguém, né? Não é justo. Mas também não podemos ter um espaço daquele ali, concorda? É imenso. Imenso, jogado fora. A gente tem que cuidar daquilo com carinho, vamos pegar ali, conversar com o empresário, com os donos, eu acho que é uma família, e valorizar aquilo do jeito que precisa ser valorizado. Às vezes, para o dono, tanto faz, qualquer coisa que fizer, né? É verdade. E vamos transformar aquilo ali numa referência dentro do município. Como já foi durante muitos anos. Como já foi. Vai voltar assim. Tem que trabalhar, não adianta. Não dá para continuar do jeito que está. Aquilo lá, quantos anos está parado aquilo lá? Pois é. Tinha um pedacinho que funcionava, agora na pandemia acabou. Parou de ver. E uma coisa que é muito histórica, está lá, a construção de 1800, alguma coisa. Né? Daqui a pouco não vai ter nem a história para contar mais, né? Porque está caindo. Sem dúvida, é verdade. Daqui a pouco a tendência é essa mesmo. Tudo que fica parado é normal ficar deteriorado, é normal. Até um carro que você compra ele zero e guardar ele muitos anos, se bobear, não ligar, ele não liga. Então, agora estamos encerrando aqui. Por que o eleitor deve confiar no Ricardo da Carol? Olha só, eu estou pedindo para o eleitor confiar em mim, porque a gente tem toda assim uma história na cidade,
As pessoas sabem que eu sou um cara sério, um cara honesto, um cara que cumpre aquilo que promete. Estou pedindo que acreditem, tá? O Ricardo da Carol vai ser o melhor prefeito dessa cidade de todos os tempos. Confia em mim, gente, tá? Confia no Ricardo da Carol. Então é isso, ó. Por volta aí de 1 hora você conheceu as propostas, as ideias, né, as principais do senhor Ricardo da Carol, as suas pretensões ao assumir a prefeitura de Magé. Valzir, obrigado aí pela entrevista, pelo convite, tá bom? Muito obrigado aí por essa oportunidade. Agradecer a você, internauta, que está nos assistindo até agora. Pedir um muito obrigado de coração e fazer um pedido. Confia no Ricardo da Carol. Isso aí, ó. E você sabe, todos os vídeos que aqui passaram, todos eles vão ser usados futuramente para, porventura, eles serem cobrados de tudo que foram falado. Correto, com certeza. Certo? É assim que tem que ser. É material para o futuro. Obrigado. Verdade, um abraço, tá? Tudo de bom.